Irmãos, pois vamos dar continuidade. Vamos fazer a leitura novamente do Salmo de número 46, já que o áudio não estava funcionando. Salmos de número 46. Vamos ler todos juntos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Amém. Vamos cantar o hino de número 21 do nosso inário. Ao Deus de Abraão louvar, louvas do céu, Senhor, eterno e poderoso, Deus de amor. Jeová, que terra e céu criou, não exaltará o grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvar, espumando do céu, minha alma deixa ver, gozar do céu, o mundo desprezei, e seu louvor, e descobriu que não convém e protegeu, e o dia Deus será seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for, tomou-me pela mão, das trevas terminou, e da eterna salvação, ó Deus Jesus. Deus fosse jurar, eu nele confiei, e para o céu me preparou
em seu amor e para sempre engrandece meu Redentor. Amém. Nesse momento, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas faltas. Nesse instante eu convido a nossa irmã Lorena, que nos eleve a Deus nesta oração de confissão. Senhor Deus, nosso Pai, estamos em Tua presença, Senhor, humilhados, meu Deus, porque sabemos que somos imerecedores da Tua graça. Pai de amor e de bondade, mas a Tua palavra nos diz que o sangue do Teu Filho Jesus cobre multidão de pecados, Senhor. E nós te clamamos, Pai, que Tu venhas desnudar os nossos pecados, nos tornar conscientes, Senhor, de todos eles. E que possamos ter um arrependimento verdadeiro e que Tu, Senhor, possas nos perdoar, Senhor. Possas purificar as nossas vidas, santificar as nossas almas, Senhor. Para que experimentemos, meu Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai querido, nós te suplicamos, Senhor, que Tu venhas curar, Senhor, o que tem que ser curado, Pai. Que Tu venhas limpar, lavar todo o pecado, Pai. Tornar as nossas vestes, Senhor, mais alvas do que a neve, Senhor. Para que possamos nos apresentar a Ti, Senhor. Não por nossos próprios méritos, mas pelo Teu Filho Jesus, que morreu na cruz, Senhor, para nos salvar, para nos resgatar da morte, Pai, e nos transportar para a Tua maravilhosa luz. Senhor, nós queremos agradecer, porque podemos, Pai, desfrutar de tão grandiosa bênção, Senhor, da certeza do perdão dos nossos pecados, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Tu traz paz ao nosso coração e à nossa consciência, Senhor, pela Tua poderosa mão. E é em nome de Jesus que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, agora com 2 cânticos espirituais. Louvemos ao Senhor, posteriormente, seja engrandecido. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Aqui viemos ao Senhor, alguém que é digno de louvor. Excelso, supremo,
motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Amém. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. 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 Aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Amém. Nesse instante, nós gostaríamos de convidar o pastor João Elias, que vai nos trazer o estudo dessa manhã. Que o Senhor fale aos nossos corações através do seu servo. Amém. Louvado seja o nome do nosso bondoso Senhor. Meus amados e queridos irmãos, antes de iniciar o nosso estudo propriamente dito nessa manhã, eu quero trazer uma palavra de agradecimento a meus irmãos pelas suas bondades, pelas suas orações em favor do nosso Pai, que Deus chamou para si, e através das orações dos irmãos que nos tem sustentado. Nós, a família, é muito grata aos irmãos pelas suas orações,
o fato de eu estarmos aqui, eu particularmente, de estar aqui na presença dos irmãos, pronto para transmitir a palavra do Senhor, eu tenho certeza, é por causa das vossas orações que me fortalece, que me sustenta, porque através da intervenção dos irmãos, eu recebo o gozo do Espírito Santo, eu e meus familiares. Que Deus abençoe cada um de vocês pela bondade, pela preocupação e pelo ombro amigo que nos foi concedido nesses dias. Agora eu quero convidar os irmãos para que abram comigo as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, e eu quero ler os versos de 1 a 11. Romanos, capítulo de número 5, versículos de 1 até o verso de número 11. Abra a sua Bíblia, por gentileza, e acompanhe a leitura desse texto sagrado. Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, já estando com ele reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém e amém. Meus queridos, vamos curvar nossas cabeças mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós tributamos a ti, ó Deus, toda a glória, honra e todo louvor. E somos imensamente gratos, ó Deus, pela oportunidade que nos dá de nos reunir no dia do Senhor para estudar as tuas verdades. Nos ensina, Pai. Prescruta nessa hora os nossos corações. Olha para nós e vê se há, ó Deus, algo de ruim em nós. E encontrando, Pai, nos guia pelo caminho eterno. Nos abençoa nessa manhã, cuida de nós, Pai. Cuida dos nossos corações e nos ampara. Guarda-nos na tua presença e fala poderosamente aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu gostaria de falar com vocês nessa manhã o seguinte tema. Diante de tantas provações que temos passado, diante de tantas dificuldades, eu gostaria de trazer o seguinte tema. Em Cristo Jesus, nós temos esperança. Apesar de tantos problemas, de tantas catástrofes, de tantas tribulações, em Cristo Jesus, nós temos esperança. Esse texto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma e, consequentemente, a nós, meus queridos e amados irmãos, nos traz conforto, nos traz esperança, nos dá garantia de que em Cristo Jesus nós temos esperança. E eu dividi esse texto com esse tema em 2 pontos que eu gostaria de tratar nessa manhã. O primeiro ponto é os benefícios das justificações, ou da justificação, os benefícios da justificação. E o segundo ponto é a reconciliação em Cristo Jesus. Nós estávamos distantes
estávamos afastados, mas por Cristo Jesus nós fomos reconciliados, porque Ele mesmo prometeu. Ele disse que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, quando o Filho do Homem fosse levantado, a trairia e assim reconciliaria o mundo, ou seja, aqueles que Deus escolheu. Portanto, o nosso primeiro ponto nessa manhã é os benefícios da justificação. Meus queridos irmãos, o filósofo Platão, ele afirmou que o homem alcança vantagem quando passa por dor e sofrimento. Ele diz que quando o homem sofre algumas aflições, quando o homem passa por dor, por provação desse mundo, ele recebe vantagem, ele alcança vantagem. Bem como nos livramentos de todas as injustiças. As palavras de Platão, meus queridos irmãos, nós podemos ver aqui que são palavras heróicas, palavras valentes e palavras positivas. No entanto, nós nos perguntamos se de fato, meus queridos irmãos, temos vantagem em sofrer, ou se de fato precisamos sofrer para alcançar alguma vantagem disso? Platão, será se a Bíblia também é da Bíblia? Ou seria apenas um instrumento utilizado por alguém para, com seu poder, controlar aqueles que estão à sua submissão? Sendo assim, meus queridos irmãos, podemos ver que os benefícios da justificação, que é o nosso primeiro ponto. Eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo, que Cristo Jesus, que tudo que era necessário para ser realizado para a nossa segurança, Jesus Cristo já fez por nós. Em relação à salvação e à segurança, tudo que tínhamos de fazer, Jesus Cristo já fez por nós, para a nossa segurança. Fez em nosso lugar para garantir, acima de tudo, não só o nosso bem-estar, porque até podemos passar por privações, e iremos passar sim, mas a nossa salvação, a garantia da nossa salvação, Jesus Cristo já fez por nós. Não temos mais que nos preocupar em relação a isso. Em relação à salvação, nós não precisamos mais nos preocupar. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Porque Cristo conquistou com a sua ciência para garantir plena comunhão com Deus e vida eterna. Não somente a comunhão com Deus, mas a vida eterna. Lembremos das palavras de Jesus, antes de ser assunto do céu, disse: eis que estou convosco todos os dias. Essa garantia, porque afinal de contas, Jesus Cristo é o Emmanuel, o Deus conosco. Então ele já conquistou para nós tudo isso, a plena comunhão, que só é pecado a ele, essa comunhão de Jesus Cristo. Depois que Jesus dias ainda aqui na terra. Enquanto isso, meus amados irmãos, os discípulos estavam presos em um cenáculo com muito medo do governo romano, de que aconteceria com ele o mesmo que aconteceu com Jesus. E diante daquele medo, daquele terror que seus corações estavam passando, trancados ali, cerca de 120 pessoas, Jesus Cristo falou que mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós somos justificados e temos paz com Deus. Nós não mais corremos, como aconteceu com nossos pais que temeram Deus, a presença do Senhor. Mas nós temos aqui, meus queridos irmãos, paz com Deus mediante Jesus Cristo. Então, meus queridos e amados irmãos, o que significa isso? O que significa paz com Deus? Paulo está dizendo aqui, temos paz com Deus. Paz com Deus, meus queridos irmãos, é uma bênção ligada ao passado. E nós recebemos a paz de Deus. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Não é a paz de Deus, mas é a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não é, meus amados irmãos, um sentimento. Não é apenas um sentimento, mas é um relacionamento. Nós nos relacionamos. Cristo é esse elo. Afinal, o apóstolo Paulo vai dizer através de Timóteo que só existe um mediador entre nós e Deus, é Jesus Cristo homem. É nas horas que mais precisamos que Jesus Cristo vem. Quando precisamos de Deus, Jesus Cristo é esse elo, é essa relação que temos. Ele se interpõe, ele intercede. Portanto, nós temos um relacionamento
E Jesus Cristo nos deixou o Espírito Santo para selar esse relacionamento e alertar a nós dos nossos pecados para que não quebremos esse relacionamento com Deus. Irmãos, até maridos e esposas, agora no capítulo 2, ele consumou as rupturas. Pois, mediante a fé, temos. É a certeza, é agora, meus irmãos. No tempo presente conquistou. A paz com Deus jamais será tirada. Nos garante liberdade de oração, de culto, de súplica, de compreensão da sua vontade para com as nossas vidas. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por que mediante a fé, irmãos? Porque muitas vezes nós não compreendemos o que está acontecendo. Mas é somente pela fé que nós podemos adquirir. Jó passou a vida inteira e não compreendeu o seu sofrimento, mas aceitava. O apóstolo Paulo chegou a pedir a Deus por 3 vezes para que tirasse aquele espinho que foram posto em sua carne. E por 3 vezes Deus respondeu: basta, a minha graça te basta, porque no sofrimento que tu és aperfeiçoado. No Antigo Testamento, meus queridos irmãos, o único que poderia adentrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, era o sumo sacerdote. E antes, porém, que ele fizesse isso, ele passava 7 dias se purificando para levar sacrifício por ele e pelo povo, correndo o risco de que, se tivesse cometido algum pecado, ele poderia ser fulminado na presença de Deus. Somente ele tinha esse acesso, uma vez por ano, depois de passar semanas se purificando. Ele fazia isso, ele ia lá e poderia ser punido. Observa, meus queridos irmãos, que agora o nosso relacionamento com o nosso Pai, ele não foi interrompido. Além disso, não precisamos mais de mediador, porque Cristo Jesus é o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote, que foi lá, não com sangue alheio, mas o próprio sangue dele. Por isso ele é o nosso mediador. Aproximemo-nos dele com sincero coração, na certeza de que ele nos ouvirá e responderá. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote. Nós não ficamos mais à margem de Cristo. Mas agora que foi estabelecido o sacerdócio universal, que nós podemos, no nosso quarto, onde estivermos, sozinhos, orar ao nosso Pai, que ele ouve as nossas orações e nos responde. Louvado seja o nome do nosso Deus. Por isso, meus irmãos, essa alegria que sentimos por receber as bênçãos que Cristo conquistou para nós é semelhante, sabe o quê? Aquele sentimento de júbilo quando nós adquirimos algo que há anos nós estávamos lutando. E às vezes fugir até a esperança de adquirir, mas de repente a nós foi concedido. Essa alegria, meus queridos irmãos, é a mesma, ou semelhantemente, desse relacionamento que temos com Cristo. Porque nós não merecíamos o céu, nós não merecíamos a salvação. Porque, como bem disse Paulo, nós éramos filhos da ira, nós vivíamos fazendo a vontade da carne e do pensamento, nós pecávamos e ainda nos alegrávamos com isso. Ainda, meus amados irmãos, nos gabávamos como muitos assim fazem. Mas Cristo Jesus nos amou. Um amor, meus queridos irmãos, imensurável, um amor incompreensível, que veio a esse mundo e morreu em nosso lugar. Portanto, nós temos essa alegria. E tendo essa alegria, meus amados irmãos, incompreensível, não a alegria, mas o ato que foi feito que nos traz essa alegria. Nós não compreendemos o tamanho desse amor. Portanto, nós nos gloriamos na esperança, ou temos a esperança da glória. Porque nosso destino não é esse mundo, irmãos. Nós estamos aqui em uma temporada. O apóstolo João disse que por estarmos aqui e não ser a nossa morada permanente, nós não devemos nos apegar a esse mundo, nós não devemos amar esse mundo acima de tudo, mas devemos amar Cristo Jesus. Ele mesmo nos disse em Mateus, lá no Sermão do Monte,
que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e quando estivermos nesse mundo, as coisas nos serão acrescentadas. Portanto, diante de tudo isso, nós temos a esperança da glória. Embora, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo está falando nessa esperança aqui. Embora esperamos algo que ainda não obtivemos, porque ele disse que nós temos esperança. E se nós já tivéssemos adquirido, não precisava mais de esperança. Mas digo para você que nós temos uma esperança e nos gloriamos com a justiça de Cristo, porque já possuímos pela fé. Lembremos o que nos diz Hebreus capítulo 11, versículo 1 acerca da fé. Por que nós gloriamos? Nós recebemos pela fé. E o que é fé? É a certeza de coisa que se espera e a convicção de fato que se não vê. Pela fé nós já vimos, pela fé nós já habitamos, pela fé nós já adquirimos e nós já temos. É por isso que nesse capítulo chamado de Galeria da Fé, Hebreus capítulo 11, nós vamos ver que a prostituta Raabe, aquela que não era da nação israelita, aquela que veio ser uma das, ou que Cristo Jesus veio descender dela, falando disso de forma biológica, humana, ela creu por ouvir falar da ação de Deus. Quando chegaram ali em Jericó, ela morava em cima do muro, a casa dela era uma casa de prostituição. E quando os espias chegaram, ela trouxe para sua casa, ajudou a salvar as suas vidas e disse: eu sei que o Deus de vocês há de conquistar o mundo, inclusive a nossa cidade. Mas eu quero pedir a vocês que quando vocês vierem destruindo tudo, preserve a minha vida e da minha família. Os espias que Moisés havia mandado, crendo na promessa de Deus e na aliança que Deus faz com os homens, eles disseram o seguinte para aquela mulher: duas coisas eu te peço, para que possamos fazer um voto contigo e não quebrar. Porque conforme está escrito em Ezequiel 33, que se nós vemos o ímpio, e está falando dos nossos irmãos, se nós vemos os ímpios no pecado e não alertarmos, ele vai morrer nos seus pecados e Deus cobrará das nossas mãos o sangue. Entretanto, se alertarmos e se ele não se converter, ele vai morrer no seu pecado e Deus não cobrará do sangue das nossas mãos. Então, o que eles fizeram? Eles disseram o seguinte: quando nós viermos, se você e os seus estiverem nessa casa, nós seremos responsáveis. Mas para que isso aconteça, coloque um cordão na cor escarlate, simbolizando o sangue de Cristo, que é que nos salva de todo e qualquer pecado. E assim ela fez. Colocou dentro da sua casa todos os seus parentes e colocou um cordão na cor vermelha. E quando eles clamaram a Deus que derrubou Jericó, todo o muro caiu, com exceção daquela parte em que estava a casa de Raabe com seus familiares. Permaneceram ali e foram salvos. Por quê? Porque por fé Raabe creu em Deus. Assim como Ruth posteriormente creu, apesar de ter sido orientada por sua sogra Noêmia para voltar a seu povo e a seu Deus, ela crendo em Deus disse: não insta para que eu te deixe, porque onde você pousar, pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Portanto, meus queridos irmãos, nós temos essa esperança da glória e fazemos isso, meus queridos irmãos, através da fé. Também nos gloriamos enquanto a esperança vai chegar à glória de Deus. Essa é uma referência, meus amados e queridos irmãos, ao grande dia, quando todos nós estaremos frente a frente, face a face com o nosso Deus, para receber aquilo que Ele nos dará. Como disse Jesus: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nesse dia, nós estaremos face a face com aquele que nos criou. E aí, meus amados irmãos, Ele apagará de nós toda dor. Nós não mais choramos, nós não mais estaremos de luto, o nosso coração será sarado. Muitos corações hoje estão delacerados, quebrados, por causa da perda. Mas nesse dia será restaurado o nosso Deus. É por isso que nós nos gloriamos. Quando, meus irmãos, quando esse dia chegar. Agora, queridos irmãos, se alguém se orgulha dessa esperança que carrega desde o dia que foi convertido e salvo, então isso também deve prender a sua atenção. Isso deve estar sempre presente em sua mente, com grande e poderoso conforto para todos os momentos. Não é somente, irmãos, não é somente nas horas de alegria e nas horas de dor. É em todo momento, porque Jesus Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias,
até a consumação do século. Portanto, nossos olhos devem estar fitos em Jesus Cristo, assim como nos disse o grande servo de Deus. Assim como os olhos do empregado e da empregada estão na mão do seu patrão, os olhos do servo devem estar fixos em Jesus Cristo. E Paulo disse isso, que quando nós colocamos nossos olhos em Cristo, o nosso autor e consumador da fé, e nós olhamos firmemente para ele, nós não temos motivo e não iremos nos desviar para a direita ou para a esquerda, porque nós vamos prosseguir até Cristo Jesus. Por tudo isso, meus queridos irmãos, por tudo isso, nós temos a garantia e a certeza de que nada nessa vida nos afastará de Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que nós podemos também não ter certeza de outras coisas nessa vida. Por exemplo, nós não temos garantia de que estaremos vivos amanhã. Mas uma coisa eu digo para você. Você pode não ter garantia dessas coisas. Mas uma coisa eu digo. Você tem garantia de todas as bênçãos celestiais que Cristo conquistou para você. Que Cristo conquistou para nós. Isso é motivo tanto, meus irmãos, para nos gloriarmos. Para nos gloriarmos. Por tudo isso, meus queridos irmãos, nós nos gloriamos na tribulação. Eu quero que você veja comigo, abra comigo a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 16 a 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Porque diante de tudo isso, da certeza que temos que Cristo está conosco, de que tudo aquilo que Ele conquistou nos pertence. Por que nos pertence? Porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E é por isso que nós nos gloriamos na tribulação, que diz aqui o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 a 18. Por isso, a você que está sofrendo, a você que está alegre, a você que tem esperança ou que não tem esperança. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós às coisas que se vê, mas nas que se não vê. Porque as que se vê são temporais e as que se não vê são eternas. É por isso que nós olhamos para Cristo Jesus, para o nosso Senhor, olhamos para Ele e descansamos, porque disse o apóstolo Paulo que por mais sofrimento que nós temos nesse mundo em relação à eternidade, elas são leves e momentâneas, elas vão passar. Você que está sofrendo, você que está chorando, saiba que isso vai passar. A Bíblia nos diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Por que a alegria vem ao amanhecer? Porque nos diz o nosso irmão, o servo do Senhor Jeremias, lá quando ele escreveu as suas lamentações no capítulo 3. Porque o fato de não sermos consumidos, o motivo que não somos consumidos, é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grandes são as suas misericórdias. É isso que nós cremos, é isso que temos esperança. Por isso nos gloriamos também, irmãos, na tribulação. A Bíblia é muito realista, irmão. Então, para evitar que fixemos nossas atenções somente nas alturas, achando que nesse mundo nós vamos sofrer, até um dia que Cristo voltar, para que nós não fixemos apenas nas alturas, meus amados irmãos, esquecendo desse mundo e da nossa responsabilidade de problema. Não, nós temos que ser conscientes, nós temos que ser racionais. É isso que o próprio apóstolo Paulo trata no capítulo 12 de Romanos. Quando ele convida, aliás, quando ele ordena, ele faz um pedido. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, ao vosso Deus. Sabe por quê? Porque, disse Paulo, isso é o culto racional. Nós somos racionais. Nós servimos a Deus com consciência e sabemos por que estamos fazendo. O apóstolo Pedro vai tratar disso e diga, esteja consciente, estejam prontos, tenha isso em vossa mente, tenha essa certeza em vosso coração e estejam prontos para responder a tanto quanto vos pede a esperança da razão que há em vós, ou a razão da esperança que há em vós. É Cristo Jesus, é o nosso Salvador,
é aquele que vai voltar. Mas antes disso, ele já nos está dando vida e vida em abundância. É aquele que está aqui, é aquele que sofre, é aquele que se condói, é aquele que compreende a nossa dor, a nossa fraqueza e intercede por nós, enviando o seu Espírito Santo, que até com gemidos inexprimíveis intercede por nós diante do nosso Pai. É por isso que nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Aponta para o motivo de gloriar isso para os cristãos. Também nos gloriamos na própria tribulação. E como é que isso pode acontecer? Alguns não compreendem. Alguns dizem que nós cristãos somos masoquistas, se gostamos de sofrer. Não. Não. Ninguém gosta de sofrer. Embora o apóstolo Paulo disse que se gloriasse na tribulação, por quê? Ele vai já dizer isso, ele vai tratar disso, meus irmãos. Por quê? Como é que isso acontece? Para esclarecer, meus irmãos, isso, o apóstolo Paulo continua dizendo, ele continua mostrando que a tribulação, ela produz perseverança. Deus tem sempre um objetivo. Deus, meus irmãos, ele não brinca conosco. Ele não nos faz sofrer para ficar sorrindo, para sentir prazer no nosso sofrimento. Não é isso. Ele tem motivo. Quando ele prova um filho seu, ele sabe que algo de bom vai acontecer ali. Ele sabe que aquela provação tem um objetivo. Seja na dor, no entendimento superior dos acontecimentos dessa vida. Deus sempre dirige o seu povo para um propósito. Por isso que ele disse, escrevendo através de Moisés, em Deuteronômio capítulo 4, lá no verso 8. Eu te fiz sofrer. Eu te fiz padecer no deserto. Vós andaste 40 anos. Por que eu fiz isso? Para provar, para saber o que estava no teu coração. Porque eu queria te remir. É isso que Deus faz conosco, irmãos. Deus tem um propósito. Muitos cristãos experimentados e maduros já passaram por severas aflições, sem saber exatamente a razão do que tinha acontecido. E todos perseveraram e colheram frutos doces de sua experiência com Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse para a igreja, no capítulo 4 de 1 Coríntios, porque não sofreis o dano, porque só o motivo de contenda que há entre vós é vergonha para vós. Não há porventura alguém sábio entre vós que possa dirimir essas questões. Então sofra o dano. E Paulo disse, ninguém me moleste, porque eu trago no próprio corpo as marcas de Cristo. Por causa do Evangelho, disse Paulo, eu já sofri várias e várias chibatadas, quarentenas de várias. Eu passei por privações, por fome, por náufrago. Lutei com feras. Atentaram contra a minha vida. Passei por tudo isso. Mas ele disse, a vida não é preciosa para mim. Porque para mim o viver é Cristo. E tudo posso naquele que me fortalece. É por isso que isso me satisfaz. E o apóstolo Paulo mostra, meus irmãos, que Deus produz em nós, através das tribulações, alguns resultados que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. A primeira coisa que nós encontramos que Deus produz em nós através das tribulações é a perseverança. É o que está escrito aqui no verso de número 4 do nosso texto. Romanos capítulo 5, verso 4. A perseverança. Ele diz no verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. A primeira coisa que acontece com isso, conosco, diante do sofrimento, é a perseverança. Quem não sofre, não persevera. Isso é, quem não sofre, desiste fácil, abandona rapidamente o caminho certo. Quem não passa por aflições, não é aprimorado, não desenvolve sua fé, nem tem um caráter aprovado. É preciso fazer isso.
Certa vez um homem estava viajando lá no Oriente. E ele morava aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, numa parte de um deserto que ali tem, semelhantemente um deserto que existe lá na região do Oriente. E ele olhou e viu uma planta, e ele ficou impressionado como aquela planta conseguiu sobreviver naquele deserto. E ele lá, próximo da sua casa, ele não tinha, porque já havia tentado colocar algumas plantas, mas elas não resistiam à força do vento. E ali alguém deu para ele uma muda daquela planta, e ele trouxe e plantou em frente à sua casa. Passado alguns dias, ele vendo que o vento forte batia naquela planta, e ele preocupado, achando que aquele vento iria arrancar aquela planta e iria matá-lo. Ele vai e manda fazer um cercado ao redor daquela planta para proteger contra o vento. Acontece que, passados uns dias, ele viu que aquela planta começou a definhar. E ele liga para essa pessoa e conta a história. E ele diz, pelo contrário, tire imediatamente o cercado. Sabe por quê? Porque quanto mais bate forte o vento em seus galhos, mais ela aprofunda as suas raízes. E assim ela vai crescer e vai poder resistir firmemente o vento. Assim somos nós, quando bate sobre nossa vida o vento da aflição, da provação, do sofrimento. Nós somos, meus queridos irmãos, aprofundados as nossas raízes em Cristo Jesus. Nós choramos, nós corremos no braço de Cristo e Ele nos abraça, Ele nos protege e a nossa fé é arraigada em Cristo Jesus cada vez mais. É por isso, meus queridos irmãos, que a tribulação traz a nós a perseverança. A segunda coisa que nós encontramos aqui, meus queridos irmãos, que Deus produz em nós através da tribulação, é a experiência. A experiência. Essa palavra, meus irmãos, pode ser entendida como caráter aprovado. A tribulação nos torna persistentes no caminho de Deus. Todos os servos do Senhor que passaram por privações e perseveraram, se tornaram aptos para transmitir um conhecimento profundo da vida com Deus, daquilo que eles haviam passado. Eles puderam transmitir, testemunhar das bênçãos de Deus. Jó, quando foi provado, e que a sua esposa não estava preparada, ela disse para ele, por que tanto sofrimento? Porque teu Deus te traz tanto sofrimento. Portanto, abandona o teu Deus, maldiz esse Deus e morre. Jó ficou indignado com aquilo. Pela experiência que ele tinha com Deus, ele rasga a sua veste. Com indignação, põe cinza sobre a sua cabeça e diz para sua mulher, temos, pois, recebido de Deus as bênçãos e temos agradecido, porque não podemos fazer o mesmo diante dos males que vem sobre nós. E ele se ajoelha, levanta as mãos aos céus e diz, Senhor, no saí do ventre da minha mãe, não voltarei. Tu me deu, tu me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Deus estava preparando Jó. E Jó passa por tantos e tantos sofrimentos. E no final ele disse, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É por isso, e pelas minhas atitudes eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Porque eu sei, Senhor, disse Jó, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu sei que tudo podes. E eu também sei disso. Esse gozo que inunda o nosso ser, meus amados irmãos, faz com que nós seremos perseverantes, que nós tenhamos experiência. Mas em terceiro lugar, Deus nos ensina, meus queridos irmãos, que através da tribulação nós encontramos experiência que produz esperança. A Bíblia nos dá o exemplo, meus irmãos, de José. José do Egito foi injustiçado. Aparentemente, os seus irmãos acharam que estavam fazendo mal, venderam José, foi como escravo para o Egito, para a casa dos ismaelitas, e ali venderam para Potifar. Posteriormente foi para a prisão. E Deus, trabalhando em José do Egito, conseguiu, meus irmãos, ele enxergar muito além da situação pessoal, perdoou seus irmãos, muito além do seu tempo, alegrando com a libertação do seu povo, trouxe o seu pai. Deus havia enviado, ele disse, vocês acharam que estavam fazendo mal, mas foi Deus que usou vocês para me enviar na frente com um propósito de preservar
a sua vida. E nós sabemos que o propósito de Deus enviar José para o Egito era para preservar uma única tribo, a tribo de Judá, da qual descende Jesus Cristo. É por isso que nos gloriamos, meus queridos irmãos. É por isso. Deus fez isso. Os profetas, diante das dores, das humilhações, fixaram seus olhos na promessa de Deus, porque sabia que Deus iria julgar a terra, julgar o mundo, e seria fiel. Mas nossa fé, meus queridos irmãos, ela pode sofrer um apanho quando a esperança da salvação não alivia a nossa dor. Alguns cristãos, às vezes, ficam parados, estáticos, diante do sofrimento. Paulo, prevendo esse problema, meus irmãos, e querendo tirar a incredulidade do nosso coração, ele nos dá plena certeza do que está falando. Ele diz, aqui no verso 5, a esperança não confunde. Olha na sua Bíblia, o verso 5. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É o Espírito Santo que nos traz esse gozo. Quando Jesus Cristo estava antes, na eminência de os céus, capítulo 14 de João, ele disse para a igreja do Senhor, para os apóstolos que iam passar por um trauma, porque seria tirado Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse, não se turbe o vosso coração, não atemorize o coração. Credes em Deus e crede também em mim. Eu vou para junto do Pai, eu vou preparar uma casa, mas enquanto eu estiver ali, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele há de guiar, ele é o Consolador, e diante da dor e do sofrimento, consolará o vosso coração. Ele há de anunciar o que é meu e o que é de Cristo, meus irmãos, a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. É por isso, meus queridos irmãos, que nós temos, no meio do sofrimento, nós temos a paz. O apóstolo Paulo diz isso aqui, e ela não confunde. Ele está dizendo aqui, meus irmãos, que de maneira alguma nós seremos envergonhados, embora sejamos humilhados nesse mundo. Lembra da parábola que Jesus colocou do rico e do Lázaro? Imaginemos nós, quantas e quantas vezes, quantas e quantas festas, eventos, aquele rico que vivia, que se vestia esplendidamente, era chamado, era ovacionado pela população, era um homem que todos queriam em seu meio, mas jamais alguém queria ver o mendigo Lázaro. Era humilhado, passava por tribulações, mas quando Paulo disse que a justificação, a certeza, nós não seremos envergonhados, é quando diante de Deus ele dirá, vinde bendito do meu Pai, porque foste fiel no pouco, sobre o mundo eu te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor que foi preparado antes da fundação do mundo, porque você foi fiel. Mas aqueles que estiveram à sua esquerda e receberam toda a glória desse mundo, ele dirá, afastai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço, sendo lançado no inferno, preparado para o diabo com seus anjos. É nesse sentido que ela não nos confunde, ela não nos envergonha. Nós seremos, meus queridos irmãos, resgatados, porque foi colocado como nosso penhor o Espírito Santo, e Deus não deixará. Portanto, se esperamos pelo cumprimento da sua promessa, então esperando algo que certamente acontecerá. Assim, não conhecemos o tamanho do poder de Deus, mas podemos afirmar que o maior de qualquer situação, que é maior do que qualquer situação difícil que passamos, é viver com Deus, é saber que Ele está com nós. Ninguém consegue descrever, irmão, sequer imaginar a profundidade ou a extensão do amor de Deus. Porque a Bíblia diz que ninguém consegue prescrutar a profundidade, a altura, a largura, o entendimento do amor do nosso Deus para conosco. Portanto, diante desse tema, em Cristo temos esperança. Em segundo e último lugar, eu quero falar sobre a reconciliação em Cristo Jesus. Esta, meus irmãos, é uma esperança que nós temos. Porque nós estávamos muito longe da condição de justo, como está escrito aí no verso 6, o apóstolo Paulo diz no verso 6, verso 8 e verso 10. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. E o verso 10.
Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha aí. Nós estávamos muito longe, nós éramos inimigos, nós não podíamos, meus queridos irmãos, de forma alguma escapar da ira de Deus, porque nós éramos miseráveis, totalmente sem condição de autodefesa perante o tribunal de Deus. O que nós diríamos, como alguns ímpios vão dizer, o que vamos justificar? Mas quando nós estivermos diante do tribunal de Deus, Ele vai olhar para a justiça de Cristo que a nós foi imputada e nos considerar justos, porque nós já somos justificados. Talvez esse seja um dos aspectos mais impressionantes da salvação. Deus, irmão, não redimiu seus amigos. Ele não morreu por seus amigos, mas Ele morreu por pessoas más, que eram seus inimigos, aqueles que atentavam contra a sua santidade. Foi justamente por isso, porque nós tínhamos, meus queridos irmãos, uma contenda com Deus, como diz o profeta. Nós não queríamos qualquer vínculo com Deus. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 1 desse texto que não há nenhum justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, todos pecaram, capítulo 3, 23. Mas aí, meus amados irmãos, Deus, pela sua insondável misericórdia, pela sua bondade, Ele se importou conosco. Então Cristo morreu por nós sem reserva, sem interesse por si mesmo, para que nada pudesse acontecer conosco. Ele fez isso e se ofereceu por nós. O amor de Deus é oferecido aos pecadores no sacrifício de Cristo, que nos garante salvação da sua ira e com a sua reconciliação. Portanto, meus amados irmãos, diz o apóstolo Paulo, que o sacrifício do Senhor Jesus impede que Deus derrame sobre nós a sua ira, pois ela já foi derramada definitivamente sobre o nosso substituto na cruz, que é Cristo Jesus. Os nossos pecados foram postos. O sangue de Jesus, além de nos livrar da ira, nos tornou amigo de Deus. Por isso ele disse lá no Evangelho de João, já não vos chamamos de servo, mas chamo de amigos. E posteriormente ele disse que nos chama de irmãos. E o autor aos Hebreus diz que ele não se envergonha que chamemos de irmão. Portanto, ele finaliza aqui no versículo de número 11 do nosso texto, quando ele diz, não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, olha o advérbio aqui, agora. Assim como ele inicia usando o verbo no tempo presente, justificado, pois temos, ele agora usa o advérbio agora também, para mostrar que isso nós temos aqui e agora, meus irmãos. Ressaltando, meus irmãos, a presença e a permanência da reconciliação. E ninguém tira isso de nós. Ninguém tira isso. Porque Jesus Cristo disse, eu dei a vida por vocês. E eu resgatei. E todos aqueles que o Pai me deu, nenhum se perdeu, exceto o filho da ira. Fiz isto. Dei a vida pela igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, essa reconciliação nós temos agora. Paulo disse isso para os romanos, escreveu à igreja de Roma, mas isso também serve para nós agora, meus irmãos. Da mesma forma, para nós agora, nós somos reconciliados com Deus. Assim como ele disse agora para os romanos, diz também para nós hoje, nós temos a reconciliação com Deus. A doutrina da reconciliação nos apresenta Jesus como alguém próximo e amigo, alguém que se preocupa conosco, que quer se relacionar conosco todos os dias. Apocalipse 3:20, dizendo para nós, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a sua porta, entrarei contigo, cearei contigo e tu comigo. É hoje, é agora. Louvado seja o nome de nosso Deus. Quero concluir essas verdades, mostrando, meus queridos irmãos, que em Deus, nosso Senhor, que nós que já fomos reconciliados com Ele, nós que temos a esperança da salvação, nós que alcancemos a salvação em Cristo Jesus. Na lição de hoje, nós aprendemos que em Cristo Jesus nós temos esperança. Que nós encontramos os benefícios da justificação, porque, disse Paulo, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E que nós temos a reconciliação com Cristo Jesus. E que nos benefícios da reconciliação com Cristo Jesus, meus queridos irmãos,
nós encontramos a esperança da salvação e que isso tem acontecido e tem nos dado essa certeza de que, assim como Paulo escreveu para a igreja de Roma, dizendo que esse gozo, essa paz, essa certeza era agora, isso também tem acontecido conosco. Essa certeza nós teremos agora. Portanto, concluo dizendo o seguinte: pela fé, recebemos a justiça de Cristo, baseada na mesma fé, e nessa mesma fé nos gloriamos na esperança da glória de Deus, no dia em que seremos recebidos no reino eterno do céu. Assim como nós estamos aqui, nós seremos recebidos por Deus eternamente. Também nos gloriamos nas tribulações, porque, meus irmãos, ela rebustece, ela aumenta, ela engrandece a nossa fé. Os problemas e dificuldades, meus irmãos, nos torna perseverantes. Por meio da perseverança, Deus nos torna mais aceitável e o nosso caráter é aprovado. Portanto, louvamos a Deus pelas tribulações, porque ela nos aperfeiçoa, ela aumenta a nossa fé. E nós somos aperfeiçoados diante de Deus. Quero aplicar isso em nossas vidas. Aqueles que estão hoje, diante das tribulações, da dificuldade, passando por qualquer, seja qual for o problema que você está passando, eu quero dizer para você, não desanime por causa da dificuldade e dos problemas. Em vez disso, dedique-se a descobrir como Deus pretende usar isso na sua santificação. Procure saber por que está acontecendo isso. Qual a finalidade do teu sofrimento? Por que Deus está fazendo isso? Como Deus vai usar? Finalmente digo, seja paciente e persevere em fazer aquilo que agrada a Deus. Ainda que a sua vida não esteja de acordo com o seu agrado pessoal, estabeleça um calendário pessoal de atividade em fazer em prol do reino de Deus. Comece hoje. Tenha um propósito de ler mais, de orar, de jejuar, de visitar, de ligar para alguém. Está vendo, meus queridos irmãos, aqui no Piauí, aqui em Teresina, eu, a Esther e outros da minha casa têm recebido alguns telefonemas. Pessoas ligam de uma forma aleatória e dizem assim: eu sou um servo, uma serva de Deus, e escolhi esse seu número hoje. Eu posso orar por você? E antes da oração, eu posso falar para você um pouco da palavra, rapidamente. E nós temos recebido isso com muita alegria. Que exemplo belo. Faça isso não só para os irmãos, mas disque aí, tecle aí no seu telefone qualquer número. E aí ofereça o Evangelho de Deus. Aprenda a fazer isso. E o sofrimento, seja paciente, porque Deus tem algo na tua vida para te aperfeiçoar. Que Deus te abençoe. Quero pedir ao Natanael que ore e peça a Deus que nos dê força e perseverança diante da tribulação. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, em Tua presença agora estamos, Senhor, para Te agradecer por mais um pouco da Tua palavra que podemos ouvir. Quero agradecer também pelo Teu santo dia, dia esse reservado a Ti. Nós venhamos cumpri-lo, Pai. Nós possamos Te adorar, Te bendizer, fazer tudo de conformidade com a Tua palavra. Assim também como temos que perseverar sobre as tribulações. Amém. Não Te pedimos que nos livre delas, Pai, mas que nos dê força para podermos passar por elas com um bom testemunho, vivendo realmente o Evangelho, Pai. Que nós possamos ter força para vencer o pecado que habita na nossa carne, todas as tentações que Tu põe, que o inimigo põe, Senhor, e as provações também, Pai, que eu sei que às vezes o Senhor nos testa. E que nós venhamos sim, Pai, conseguir ser aprovados nesses testes, para que nós possamos aumentar a nossa fé, aumentar a nossa certeza em Ti, Pai. Que nós possamos Te adorar, Te bendizer em tudo e qual for a situação. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, tudo quanto nós fazemos que não é de agrado para Ti. Muito obrigado, Senhor, pela porção da Tua palavra, que nós possamos aplicar no nosso coração, Pai, e vivenciarmos.
Nos ajuda também a propagar a tua palavra, tirando de nós a vergonha e tudo quanto for que estiver nos impedindo, Pai, de falar de ti. Nós possamos ter orgulho, ter certeza de quem nós somos, do Deus que nós servimos e o Evangelho que nós pregamos, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, meus irmãos, até à noite estaremos trazendo uma palavra em Romanos capítulo 1, verso 14 a 17. Mostrando que nós somos embaixadores, porque sobre nossos ombros pesa a responsabilidade de pregar, que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho por ser poder de Deus, e que por fé nós vivemos, porque está escrito, e de fé em fé